Olá a todos! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como medir corrente com o sensor não invasivo SCT-013. Vamos ver também qual é o princípio de funcionamento desse sensor e também vou ensiná-los como fazer o projeto. Espero vocês logo após a vinheta. Sensor de corrente não invasivo. Por que não invasivo? Porque é assim, pessoal, não há a necessidade de interromper o circuito para instalar o sensor, como em outros tipos que você vê por aí, né? Basta apenas você encaixá-lo no fio dessa forma aqui, porque ele é tipo um alicate, né? Então, como que ele consegue medir, pessoal? É o seguinte, esse sensor, ele explora uma das propriedades magnéticas da corrente elétrica, né? Que é aí, ó, quando está fluindo a corrente aí pelo condutor, existe um campo eletromagnético. Foi descoberto por um rapaz chamado Hans Christian Ørsted. Ele descobriu essa propriedade, né, em 1831, e aí o André Mary Ampère deduziu matematicamente. Isso ficou conhecido como a lei de Ampère, né? Essa propriedade diz que um condutor onde flui uma corrente é gerado um campo magnético proporcional à corrente, certo? Então, veja só, você tem aqui um condutor, vou fazer uma observação. Você tem um condutor com campo magnético em volta dele. Se você tiver dois condutores juntos, um campo magnético vai anular o outro. Então, a forma correta de você instalar não é dessa forma, abraçando aí os dois fios, né, envolvendo os dois fios. Essa maneira está errada. Você tem que fazer a medição dessa forma aqui. Essa é a maneira certa, beleza? Mas voltando, tem essa propriedade, né, e mais uma propriedade que é a lei de Faraday-Lenz, que diz o seguinte, né, quando houver a variação de um fluxo magnético através de um circuito, vai surgir nele uma força eletromotriz induzida, né, uma corrente induzida. Como foi que o Faraday descobriu isso aí? Ele pegou um ímã, né, um anel e um medidor, como você está vendo na figura, e conforme ele colocava o ímã nessa posição, aparecia aí uma corrente positiva. E quando ele afastava, aparecia uma corrente negativa, né? Só naquele momento, depois voltando para o zero. Então, foi fazendo esse experimento aí que ele fez, né? Concluiu a lei de Faraday, né? Então, resumindo, pessoal, a lei de Ampère diz o seguinte: quando flui uma corrente no condutor, é gerado um campo magnético proporcional à corrente. Então, quando tem uma corrente, gera um campo magnético. A corrente alternada que nós utilizamos aqui no Brasil é uma corrente que tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, ela alterna, como ela é uma senoide, né, corrente alternada, ela alterna do positivo ao negativo 60 vezes em um segundo. Então, como ela varia no tempo, ela gera um campo magnético, que também varia no tempo. A lei de Faraday diz que um campo magnético que varia no tempo induz uma tensão e, por sua vez, uma corrente elétrica, né? Então, juntando esses três, a gente descreve o funcionamento do nosso sensor, né? Ele pega lá do fio que está passando a corrente um campo magnético. Esse campo magnético que varia no tempo, ele transforma em corrente induzida, né? Lá no sensor, né? Então, é assim que é o funcionamento, juntando essas três propriedades. Tipos de transformadores que nós temos. Temos esse aí que é o split, é o solid core, né? A sigla CT significa Current Transformer. Então o solid core, ele é o transformador de núcleo sólido ou anel. Esse aí não tem como abrir, tá, pessoal? Já esse outro aqui é possível abrir, né? Esse daí é o split core Current Transformer. É um transformador de corrente de núcleo dividido. Esse dá para abrir, que é o caso do nosso sensor. Daí que vem a sigla SCT, que é o Split Core Current Transformer, né? Então é SCT.
Como ele dá para abrir, você vai ver aí por dentro esse aspecto aí. Dentro dele nós temos uma placa com alguns componentes. Nós temos um núcleo de ferrite e uma bobina com algumas espiras, tá? Vou explicar para vocês o funcionamento dessas espiras aí. Então é assim, ó. Esse é o aspecto do nosso sensor por dentro, né? E aqui ampliando, você vai ver que ele tem dois núcleos de ferrite, né? Ele tem uma certa quantidade de fio, nesse caso é um só, de um lado, que nós chamamos de bobina do primário, e uma quantidade de fios no outro lado, que é o que nós chamamos de bobina do secundário, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esse conjunto de espiras ao redor do condutor no primário e no secundário, sendo que no secundário vai ter uma corrente alternada induzida, né? Que vai ser proporcional à corrente alternada que percorre o condutor lá no primário. Então, se você tem uma corrente fluindo aqui onde você quer medir, né? Você também vai ter uma corrente aqui alternada lá no secundário, que é proporcional, tá? A corrente induzida no transformador também, além de tudo, ela é inversamente proporcional ao número de espiras da bobina. Então nós temos a seguinte fórmula: N1 sobre N2 é igual a I2 sobre I1. É invertido porque é inversamente proporcional. Aonde o nosso N1 é o número de espiras do primário, N2 o número de espiras do secundário, I1 a corrente no primário e 2 a corrente no secundário, certo? Nós sabemos que nós temos uma espira de um lado e nós temos 2.000 espiras do outro lado, tá? Nós sabemos que esse sensor também, o máximo que ele mede é 100 amperes. Então nós já temos aí o I1, a corrente no primário, não temos? Então nós podemos substituir isso na fórmula, vai ficar 1 sobre 2.000 igual a I2, que nós não sabemos, dividido por 100, né? A gente fazendo essa conta, vai ser I2 é igual a 100 dividido por 2.000, isso vai dar 0,05 amperes ou 50 miliamperes. Então, a razão disso aí, como a corrente proporcional, ela vai ser 2.000 vezes menor, né, a corrente do secundário do que a corrente do primário. Ou seja, a gente fala que é uma razão de 100 para 50 miliamperes, que é justamente o que está marcado no nosso sensor. Beleza? Aí, vamos fazer aqui o esquemático do circuito, né? Nós temos aqui as 2.000 espiras. Temos aqui uma tensão lá no primário, né? Que também gera uma tensão aqui do sensor. Nós temos aqui uma corrente, né? Lá no primário, entre o sensor, que vai gerar aqui também uma corrente no sensor, certo? Da mesma maneira lá, primário e secundário. Aqui nós temos a rede e o sensor. Então, 100 amperes é o valor RMS, o valor eficaz. Então, diz o seguinte, a corrente, né, RMS ou eficaz, ela é igual ao valor máximo que a corrente pode alcançar dividido pela raiz de 2. Né? Então, nós temos aqui a fórmula. Corrente eficaz é igual corrente máxima que pode ser atingida, dividido pela raiz de 2. Manipulando a fórmula para isolar o valor máximo, vamos achar esse valor máximo então. Corrente máxima vai ser a corrente eficaz vezes raiz quadrada de 2. A corrente máxima vai ser o nosso 100 amperes vezes raiz quadrada de 2, que dá 1,414. Isso vai dar 141,4 amperes, beleza? Essa aí é a corrente máxima, né, o valor máximo que a corrente pode atingir aí. Então vamos fazer novamente naquela outra fórmula lá, né? N1 sobre N2 é igual a I2 sobre I1, para a gente saber qual é a corrente máxima agora, né? Do sensor. Então nós temos que 1 dividido por 2.000 igual a I2 dividido por 141,4. Fazendo a conta, isso vai dar 0,0707 amperes. Essa corrente máxima do nosso sensor, tá? Temos aqui um resistor de carga. Para que serve esse resistor de carga aí? Vou explicar para vocês. O resistor de carga é o seguinte: como nós temos a corrente alternada, né? Ela vai variar aí para o Arduino medir. O valor que pode ser lido pelo Arduino vai ser de 0 a 5 volts, né? Então ela vai variar
como ela é alternada, ela vai variar do 2,5 ao menos 2,5, certo? Então, voltando aqui ao nosso circuito, nós temos que ter uma tensão no sensor de 2,5, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos aplicar a lei de Ohm, a lei, a tensão dividido por corrente. Então, o resistor de carga vai ser a tensão do sensor, né, dividido pela corrente do sensor. Nós sabemos que a tensão do sensor é 2,5 e a corrente 0,0707 amperes. Dividindo isso aí, nós temos 35,36 ohms. Esse seria o valor do resistor que a gente tem que implementar. Mas não tem esse valor. Qual que é o mais próximo? Ah, o mais próximo é 33 ou 39. Então, vamos optar pelo menor, que é 33, né? Então, nós vamos colocar um resistor de carga lá de 33 ohms, beleza? Aí, o seguinte, se você quiser mudar esse sensor, aí mudar o valor desse resistor, aliás, né? Tem uma coisa aqui que é o valor de calibração, que é o número de espiras dividido pelo resistor de carga. Nós temos 2.000 espiras dividido por 33, que é o valor que nós achamos do resistor. Esse valor de calibração vai ser igual a 60,606. Guarda esse número aí, que é o que nós vamos usar na programação, certo? Pessoal, mas tem um problema aqui. O nosso Arduino não consegue ler tensão negativa. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar um jeito aí de subir essa tensão aí por uma faixa que fique entre 0 e 5 volts, que é o que o Arduino consegue ler, certo? Como que a gente vai fazer isso? Simples. Vamos usar aí, vamos transformar menos 2,5 a 2,5 para 0 a 5 volts, utilizando aí um divisor de tensão, né? Como nós temos lá de 0 a 5 volts, se nós pegarmos dois resistores iguais, essa tensão vai ser dividida igualmente entre os dois resistores. Nós teremos então aqui 2,5 volts. Se a gente colocar aqui um capacitor de 100 microfarads, que a gente chama de capacitor de offset, nós vamos simplesmente, ele vai funcionar, ele vai acumular esses 2,5 da parte de baixo que está nesse resistor, e ele vai somar esses 2,5 naquele sinal que nós temos. Então, se ele está lá no menos 2,5, né, com mais 2,5 vai para o zero. Então, assim a gente consegue subir o nosso sinal para ficar na faixa de 0 a 5 volts, certo? Então, nós vamos ter aqui, na verdade, um circuito dessa forma aqui, ó. Aqui seria a parte do sensor, né? Onde ele está medindo lá a corrente, né? Aqui nós temos o nosso resistor de carga, né? Vamos ter um valor lido aqui no sensor, um valor de corrente. Aqui, o nosso divisor de tensão, juntamente com o capacitor de offset. E aqui para o pino do Arduino, né? A0 ou A1, eu acho que eu usei o A1 lá, né? A gente vai ter aqui um valor lido corretamente, certo? E na protoboard, como fica isso? Na protoboard nós temos aqui o Arduino, ligados aqui positivo e negativo, né? Positivo aqui ligando os dois. Nós temos o nosso sensor aqui I2C, que faz a comunicação com o display. E aqui está o nosso capacitor de offset. Os dois resistores aqui, que é o divisor de tensão. E aqui o nosso resistor de carga, tá? Ligados aqui no sensor. Uma observação, pessoal, que é uma observação que não é feita pelo fabricante. Você procura, você não acha isso em lugar nenhum, tá? O pino que vem nele é esse pino aí, ó, tá? Eu optei por cortar, eu sempre vou usar ele no Arduino e eu também não quero colocar aquele pino fêmea. Então eu cortei. Se você optar por cortar, você vai encontrar um fio branco e um fio vermelho. Além disso, tem um outro fio aqui que é o térmica, que você não vai utilizar, né? Você vai utilizar apenas o fio branco e vermelho e ligar dessa forma aí, beleza? A programação é o seguinte, aqui a gente incluiu a biblioteca, né? Biblioteca Wire de comunicação e o líquido cristal I2C, né? Que é para fazer a comunicação com o nosso display.
Isso aqui, pessoal, a gente representa o objeto, né, que representa o sensor, né, que é uma função da biblioteca. Então nomeei o sensor como SCT-013, tá? Esse é o objeto que vai armazenar, que vai representar o nosso sensor. Aqui é o pino analógico, né? Eu usei o A1, tá? Aqui, tensão do meu estado aqui, né? No meu estado é 127 aqui em São Paulo. Aqui é uma variável para armazenar o resultado da multiplicação da tensão e da corrente, né? Que é a potência. Endereço do display. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês guardarem aquele valor de 60,606 lá, eu arredondei para 7 aqui, que é uma dízima. Aqui é onde você vai colocar, tá? Aquilo que eu já te expliquei. É uma função da biblioteca para armazenar aí o valor de calibração, tá? Aqui inicia o nosso LCD, né? Esse serial aqui não vai precisar. E aqui no void loop, ó, aqui é a variável, né? IRMS, né? Que é uma variável que eu declarei aqui para que a gente possa armazenar o valor, né? No objeto lá, ó, o objeto SCT-013, tá? E essa função aqui, ó, calc IRMS entre parênteses 1480 significa o seguinte: esse calc IRMS aqui, ó, ela vai armazenar o valor da corrente na variável IRMS, né? E o valor entre parênteses, esse 1480 aqui, ó, ele é um valor de quantas vezes, né? O número de amostra que a função vai ler o pino, tá? Aqui, a multiplicação pra gente conseguir o valor de potência, né? Que multiplica a corrente pela tensão, tá? Isso aqui não vai utilizar. E aqui, os valores para printar no LCD, tá? Seta o cursor e printa aí, beleza? Vamos ver agora o nosso circuito funcionando, beleza, pessoal? Circuito montado, tá? Aqui o Arduino Uno, módulo I2C, display LCD. Aqui, circuitinho montado, tá? O capacitor de offset, os dois resistores aí, fazendo aí o divisor de tensão. E aqui o resistor de carga. A saída lá, como eu falei para vocês, fio vermelho e branco do sensor, tá? Esse outro aqui não usa, que é esse cobreado aí, né? Aqui eu tenho duas lâmpadas, né? Ligadas lá. Aqui está o sensor, né? Ligados lá na tomada. Ainda não tá ligado, né? É só encostado lá. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu não vou conseguir dar zoom aqui nessa lâmpada, mas eu vou colocar o meu super zoom aí na tela. Eu não consigo focar aqui, mas vocês viram aí, né, no super zoom, que ela tem 0,9. Aliás, tem 9 watts de potência, tá? Nós vamos medir agora aqui a corrente e a potência. Então eu vou ligar aqui. A primeira lâmpada tá ligada. Ele mediu aí, ó, 0,09 amperes e a potência de 9 watts. Certinho conforme a indicação da lâmpada, tá? Agora eu tenho uma segunda lâmpada aqui. Liguei ela. 0,17 amperes. 18 watts de potência. Então vocês veem aí que nosso circuitinho funciona com uma perfeição e uma precisão bem grandes aí, beleza? Desliguei a lâmpada, ele vai voltar para o zero. É isso aí.
Beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez, se Deus quiser. E obrigado a todos.